A noite estava calma e envolvente, como um abraço acolhedor. Eu dirigia por uma estrada rural, cercada por campos verdes que pareciam se estender até o horizonte. O céu, pintado em tons de azul profundo, estava salpicado de estrelas, e eu não conseguia deixar de me sentir pequena diante da imensidão do universo. A música suave que tocava no rádio preenchia o silêncio com uma melodia familiar, e cada nota parecia se entrelaçar com as lembranças da minha infância. Você consegue sentir isso, Clara? Eu murmurei para mim mesma, um sorriso involuntário surgindo em meus lábios. É como se o mundo estivesse sussurrando segredos, esperando para serem descobertos. Minhas mãos firmes no volante, revivi momentos da minha vida que me trouxeram até ali. Lembrei-me dos dias ensolarados em que brincava com minha amiga de infância, Ana, correndo descalça pela grama, os risos ecoando como música. Pensei nas esperanças e sonhos que alimentava, a vontade ardente de fazer. Um dia eu vou ajudar as pessoas, você vai ver, sussurrei, como se estivesse falando com uma versão mais jovem de mim mesma. De repente, o brilho do meu celular iluminou o escuro do carro e a mensagem de um número desconhecido piscou na tela. A curiosidade tomou conta de mim e por um momento minha mente se distraiu. Eu sabia que não deveria, mas a tentação de ver quem estava tentando se comunicar foi forte demais. Olhei para o celular por um segundo, mas foi o suficiente para que o mundo ao meu redor se tornasse um borrão. Clara, presta atenção! Gritei para mim mesma, enquanto o coração disparava. O som de pneus cantando e o barulho de metal se chocando ecoaram em meus ouvidos. A imagem do caminhão se aproximando rapidamente e instantaneamente se gravou na minha mente. O impacto foi brutal, um arranco na realidade, e a dor foi ofuscante. E então, tudo se apagou. Quando recobrei a consciência, estava flutuando. Era como se meu corpo estivesse suspenso em um espaço sem tempo, uma sensação de leveza e liberdade. Eu via meu corpo inerte no carro, cercado por pessoas que se moviam freneticamente, as luzes vermelhas das sirenes refletindo no metal amassado. Isso não pode estar acontecendo, pensei. O desespero começava a se infiltrar em mim, como uma sombra se aproximando. Clara, você está aqui. Uma voz suave e familiar sussurrou. Olhei ao redor e vi figuras que reconhecia, embora não as visse há anos. Minha avó, que sempre foi uma fonte de amor e sabedoria, apareceu diante de mim, com um sorriso sereno. Vovó? Minha voz saiu em um sussurro, cheia de incredulidade. É você? Sim, querida. Você não precisa ter medo. Você está segura aqui. Ela respondeu, estendendo a mão. Seu toque era caloroso, e isso trouxe uma onda de alívio. Mas o que está acontecendo? Eu estava dirigindo e então... A confusão tomou conta de mim, e eu não conseguia processar tudo. Você está em um lugar de transição, Clara. O que você está prestes a ver é vital para o seu caminho. Você tem uma missão a cumprir, explicou ela, seu olhar profundo penetrando em minha alma. O ambiente ao nosso redor começou a mudar. Uma luz brilhante nos envolveu, e eu me senti sendo puxada para dentro dela, como se estivesse sendo guiada por um fio invisível. A sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e reconfortante. A luz se expandiu, revelando visões de um futuro que eu nunca imaginei. Vi rostos de pessoas que amava, mas também vi estranhos, todos em desespero, clamando por ajuda. As imagens eram intensas e vívidas, e o medo pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. 30 de setembro de 2024, uma voz ecoou em minha mente, como um gongo ressoando nas profundezas do meu ser. Você deve compartilhar esta mensagem. Mas como? O que eu faço? Eu implorei, sentindo o desespero subindo dentro de mim, como uma maré crescente. Você encontrará o caminho. A esperança deve prevalecer, mesmo nas horas mais sombrias, a voz respondeu, e eu pude sentir a determinação em suas palavras. Com um último olhar para minha avó, que me encorajava com um gesto de cabeça, fui envolvida pela luz e puxada de volta, como se estivesse sendo arrancada de um sonho. Uma sensação de queda me dominou, e de repente, tudo se apagou novamente. Quando finalmente acordei, a luz fluorescente do hospital me ofuscou. O cheiro de desinfetante era forte, e eu sentia uma dor intensa, como se cada célula do meu corpo estivesse gritando.
Clara, você está acordando, uma voz familiar disse, e eu voltei a me concentrar. Era minha mãe, Ana, com os olhos marejados de lágrimas. Mãe, O que aconteceu? A confusão ainda me cercava, e eu tentava me lembrar dos eventos que levaram a esse momento. Você teve um acidente de carro. Os paramédicos chegaram a tempo, mas você estava inconsciente por um tempo. Ela respondeu, sua voz trêmula. Eu vi algo, mãe. Algo importante. Eu preciso te contar, eu disse, a urgência em minha voz. Mas a expressão de Ana se transformou em preocupação, e eu percebi que ela estava mais preocupada com minha saúde mental do que com o que eu tinha a dizer. Clara, você passou por um trauma. Vamos focar em sua recuperação agora. O que você acha de descansar um pouco? Ela tentava ser gentil, mas a frustração crescia dentro de mim. Mãe, você não entende. O que eu vi é real e pode mudar tudo. Eu insisti, a emoção tomando conta de mim. Precisamos nos preparar. Ela balançou a cabeça como se estivesse se afastando da ideia. Querida, você pode estar confusa. Vamos conversar com os médicos e garantir que você esteja bem. Prometo que faremos isso juntos. Eu olhei para ela, o desejo de ser compreendida queimando em meu peito. Mas, mãe, as pessoas precisam saber. Está tudo conectado e eu não sei como explicar, mas é urgente. Ana respirou fundo e eu percebi que a distância emocional entre nós estava mais evidente do que nunca. Ela se afastou um pouco, como se estivesse se protegendo de algo que não conseguia compreender. Eu só quero que você esteja bem, Clara. Vamos dar um passo de cada vez, ela disse, a voz um pouco mais suave, mas ainda repleta de ceticismo. Enquanto a conversa se desenrolava, eu percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luta não seria apenas contra o que eu vi, mas também contra a incompreensão e o medo que envolvia aqueles que eu amava. E apesar da dor, eu sabia que precisava seguir em frente, não apenas por mim, mas por todos aqueles que estavam em perigo. A dor era intensa, como se um fogo percorresse meu corpo e minha alma. O último momento que recordo antes de tudo escurecer foi aquele impacto avassalador, seguido por um silêncio ensurdecedor. Eu estava flutuando, em uma espécie de limbo, a visão embaçada. Mas as cores ao meu redor eram vibrantes, quase surrealistas. Não havia dor, não havia medo. Apenas uma sensação de leveza indescritível. Quando finalmente recuperei a consciência, percebi que não estava mais no meu corpo. Eu me via, flutuando acima da cena caótica. O som dos sirenes ressoava ao longe, e os gritos dos paramédicos misturavam-se ao eco do meu próprio coração. A imagem de meu corpo sendo atendido se tornava cada vez mais distante, como se eu estivesse assistindo a um filme. Clara, você está bem? Uma voz familiar me chamou, mas não era de alguém que eu esperava. Era a voz da minha avó, que havia partido há anos. Não tenha medo, querida. Está tudo bem. Vovó? Eu tentei responder, mas as palavras não saíram. Uma luz intensa começou a me envolver, e uma sensação de paz tomou conta de mim. Lembro-me de olhar para baixo e ver os rostos dos paramédicos, a preocupação estampada em suas feições. O desespero deles parecia distante, como se eu estivesse vendo-os através de um vidro embaçado. Você precisa voltar, Clara. A voz da minha avó continuou, agora mais firme. Há algo que você precisa fazer. A luz se intensificou, e eu fui puxada para dentro dela, como se fosse um túnel. Ao longo do caminho, imagens começaram a se formar diante de mim. Vi rostos que eu conhecia e outros que nunca havia visto antes. Todos eles estavam em agonia, gritando, chorando, pedindo ajuda. Meu coração se apertou ao ver a dor refletida em seus olhos. 30 de setembro de 2024, uma voz poderosa ressoou, como um eco que reverberava em todo o meu ser. Esse é o dia que você deve lembrar. Você tem uma missão, Clara. Você precisa preparar as pessoas. Mas como? Perguntei em um sussurro, sentindo uma ansiedade crescer dentro de mim. Como eu poderia ajudar? Eu era apenas uma jovem comum, com sonhos e medos como qualquer outra pessoa, e agora me era dada uma responsabilidade tão colossal. Você precisa unir as pessoas, Clara.
Você precisa transmitir a mensagem de esperança. A voz se tornou mais suave, mas a urgência ainda era palpável. O que você viu não é apenas um desastre físico, mas uma transformação. O mundo precisa de amor, de união. As imagens começaram a girar rapidamente, e eu me vi novamente em uma sala, cercada por pessoas que não conhecia. Elas estavam em um estado de desespero coletivo, lutando entre si, sem saber para onde ir. Eu queria gritar, queria dizer que tudo ficaria bem, que a esperança ainda existia, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse presa em uma bolha, assistindo a tudo de fora. Clara, você pode fazer isso. Você tem o poder de mudar o que vem pela frente. A voz insistiu, cada palavra ressoando dentro de mim, como uma música que não conseguia esquecer. A transformação começa em você. E então, tudo se apagou. Acordei em uma cama de hospital, cercada por brancos e azuis. O cheiro do desinfetante invadiu minhas narinas, e a luz fluorescente parecia mais brilhante do que eu lembrava. A dor no meu corpo era intensa, mas não me importava. Eu tinha sobrevivido, e com isso veio a clareza. Lembrei-me de tudo. A visão, as palavras, a missão. Clara! A voz da minha mãe cortou o vazio da sala. Ela entrou apressadamente, seus olhos vermelhos e inchados de chorar. Você está acordada? Oh, meu Deus! Eu estava tão preocupada. Ela se atirou sobre mim e eu a abracei, mesmo com a dor pulsando em meu corpo. Eu vi, mãe. Eu vi o que vai acontecer, eu disse, minha voz falhando no final. O que você está dizendo? Ela se afastou, olhando para mim com uma mistura de preocupação e confusão. Você teve um acidente, Clara. Você precisa descansar. Não, você não entende. Eu disse, tentando me sentar, mas a dor me fez recuar. Eu vi algo terrível. Um desastre que acontecerá em 30 de setembro de 2024. Precisamos nos preparar. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de ceticismo. Clara, você está delirando. Você passou por um trauma. Vamos conversar com o médico, tudo vai ficar bem. Não é um delírio. Eu vi pessoas, mães, crianças. Elas estavam em perigo. Eu não posso ficar aqui sentada enquanto o tempo passa. Eu implorei, sentindo uma frustração crescente. Precisamos fazer algo. Clara, por favor. Você precisa se acalmar, minha mãe disse, sua voz cheia de preocupação. Vamos focar na sua recuperação. Depois podemos conversar sobre isso. A sensação de impotência começou a me consumir. Queria gritar, queria que ela visse a verdade que eu havia testemunhado. Mas naquele momento percebi que eu era a única que poderia carregar essa mensagem. Eu precisava encontrar uma maneira de fazer com que as pessoas escutassem e, mais importante, que acreditassem. Enquanto a noite se arrastava, eu lutei contra o sono, sabendo que minha missão estava apenas começando. O que eu vi não era uma simples advertência, era um chamado à ação. E eu não iria descansar até que todos soubessem o que estava por vir. A luz que havia visto me guiaria, e eu estava determinada a seguir em frente, não importa o quão difícil fosse. O destino da humanidade dependia disso. Sentei-me na beirada da cama do hospital, a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas, criando um jogo de sombras que dançavam ao meu redor. Olhei para as paredes brancas e frias, como se elas pudessem me dar respostas. O cheiro de desinfetante ainda estava no ar, e eu me sentia como se estivesse presa em uma realidade paralela. O acidente ainda reverberava em minha mente, como um eco distante. Mas a visão que tive, aquela visão aterradora e ao mesmo tempo cheia de esperança, estava se tornando cada vez mais nítida. Eu precisava compartilhar isso com alguém. Precisava que as pessoas soubessem o que estava por vir. Fui para casa, onde minha mãe, Ana, estava esperando por mim. O olhar dela, uma mistura de alívio e preocupação, tocou meu coração. Clara, meu Deus, você está bem? Ela correu em minha direção, me envolvendo em um abraço apertado. Eu estava tão preocupada. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, disse, a urgência em minha voz quase fazendo com que eu esquecesse o quanto ainda doía. Aconteceu algo incrível enquanto eu estava lá. Ela me olhou, a expressão dela mudando de alívio para ceticismo. Clara, você passou por um trauma. É normal ter alucinações ou delírios.
O que você viu pode não ter sido real. Não, você não entende. Eu vi o futuro. Minha voz subiu, cheia de emoção. Vi algo que vai acontecer no dia 30 de setembro de 2024. As pessoas vão sofrer, mãe. Eu vi rostos, vi dor. E alguém me disse que eu tenho que avisá-las. Ana balançou a cabeça, sua expressão se fechando. Clara, você precisa descansar. Você passou por muita coisa. E isso pode ser uma forma de sua mente processar o que aconteceu. Prometa que não vai falar sobre isso com mais ninguém, até que você se sinta melhor. Mas eu não posso ficar quieta. As pessoas precisam saber. Eu não posso simplesmente ficar aqui, como se nada tivesse acontecido. Isso é importante. A frustração crescia dentro de mim. Mãe, por favor, você precisa acreditar em mim. Eu só quero que você esteja bem, Clara, respondeu ela, sua voz agora suave, mas firme. Acredito que você passou por algo muito difícil e você precisa de tempo para se curar. Não podemos mudar o que está por vir apenas por causa de uma visão. Eu não estou pedindo para você mudar nada. Estou pedindo para você me ouvir. Eu percebi que estava elevando a voz, mas não conseguia controlar a tempestade de emoções dentro de mim. Eu não sei como, mas eu sinto que preciso fazer algo. Não posso ficar aqui de braços cruzados. Ana suspirou, olhando para o chão antes de voltar a me encarar. Clara, eu não sei como lidar com isso. Quando você começou a falar sobre visões e experiências espirituais, isso tudo me lembra de coisas que eu preferiria esquecer. Você sabe o que aconteceu comigo na sua idade. Eu não consigo lidar com essa conversa. Senti um aperto no coração. Era verdade. Minha mãe havia passado por experiências difíceis que a afastaram de qualquer coisa que pudesse ser considerada espiritual. Mãe, eu não quero que isso se torne mais uma barreira entre nós. Eu só quero que você me ouça. Vamos conversar sobre isso? Muito bem, ela disse finalmente com um suspiro resignado. O que você sugere? Eu pensei que talvez pudéssemos ir a uma terapia em grupo focada em espiritualidade. Pode ser uma forma de nós duas entendermos melhor o que aconteceu e nos reconectarmos, propus, minha voz agora mais calma. Ela hesitou, mas finalmente assentiu. Ok, Clara, vamos tentar. Mas, por favor, se você sentir que está se tornando muito intensa, precisamos parar. Eu prometo, respondi, um alívio passando por mim. A conexão com minha mãe ainda estava lá, apenas um pouco desgastada. Eu estava determinada a curá-la, assim como precisava me curar. Alguns dias depois, enquanto caminhava pela cidade, avistei Lucas, meu melhor amigo de infância, sentado em um café. O coração disparou ao ver seu rosto familiar, mas também marcado pela dor. Ele parecia perdido, como se estivesse carregando um peso invisível. Aproximando-me, hesitei por um momento antes de me sentar à sua frente. Oi, Lucas, disse, tentando esconder a ansiedade na minha voz. Oi, Clara, ele respondeu, olhando para baixo, evitando meu olhar. Como você está? Eu sinto que estou começando a ficar melhor. E você? Como está lidando com tudo? Perguntei, sabendo que a resposta não seria fácil. Ele soltou um suspiro profundo. Não sei. Desde que meu pai faleceu, tudo parece um borrão. Eu não consigo encontrar sentido em nada. Queria abraçá-lo, confortá-lo de alguma forma, mas percebi que precisava ser cuidadosa. Eu entendo. Eu também passei por algo intenso recentemente. Fui hospitalizada e... Durante aquele tempo, tive uma visão. Lucas levantou a cabeça, uma sobrancelha arqueada. Visão? Como assim? Eu vi algo que vai acontecer. Uma catástrofe que afetará muitas pessoas. E agora eu sinto que preciso avisar as pessoas. Expliquei, minha voz tremendo levemente. Ele riu, mas não com desprezo, e sim como se tivesse sido pego de surpresa. Clara, isso é... louco. Você acha que isso é real? Eu sei que parece loucura, mas não posso ignorar. É como se eu tivesse recebido uma missão. E eu quero que você acredite em mim, Lucas, implorei, sentindo a urgência do meu chamado interno. Olha, eu não sei se posso acreditar nisso. Eu não sou uma pessoa religiosa ou espiritual. Sempre pensei que tudo terminava quando morremos, ele respondeu, um olhar de ceticismo em seu rosto. Eu costumava pensar assim também, mas a experiência que tive me transformou.
Eu não sei como descrever, mas eu vi coisas que me levaram a crer que há muito mais do que podemos ver, disse, tentando transmitir minha sinceridade. Ele ficou em silêncio, os olhos pensativos. E se você estiver certa? E se não houver nada que possamos fazer para evitar isso? Precisamos tentar. Mesmo que pareça impossível, não podemos simplesmente ficar parados. Precisamos unir as pessoas, Clara, assegurei, com a esperança começando a brilhar dentro de mim. Você realmente acredita que pode fazer isso? Lucas perguntou quase em um sussurro. Sim, e eu quero que você faça parte disso. Você é meu melhor amigo e sempre foi. Precisamos nos apoiar, respondi, com convicção. Está bem, eu vou te apoiar, mas não prometo que estarei completamente a bordo. Só faça o que você acha que precisa ser feito, Lucas disse, um sorriso tímido se formando em seu rosto. O alívio que senti foi como um sopro de energia. Nos dias que se seguiram, minha relação com Lucas começou a se aprofundar. Passávamos horas conversando sobre nossos medos e esperanças, e a conexão que uma vez tivemos na infância começou a ressurgir. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre mim. A luta para convencer minha mãe e agora Lucas estava apenas começando. Mas eu estava determinada. A mensagem que eu tinha para compartilhar era importante demais para ser ignorada. E eu precisava de apoio para ajudar a tornar essa mensagem realidade. E assim, com esperança renovada, comecei a planejar o que poderia ser o primeiro passo na minha jornada de transformação e união. Eu entrei naquele café em uma tarde nublada, o aroma do café fresco e o som suave de uma música de fundo criando uma atmosfera aconchegante. Meu coração disparou ao avistar Lucas sentado em uma mesa no canto, olhando pela janela com um olhar distante. Os anos passaram, mas ele ainda tinha aquele mesmo jeito de olhar o mundo, como se estivesse tentando decifrar um enigma que ninguém mais conseguia entender. Respirei fundo e me aproximei. Oi, Lucas, posso me juntar a você? Perguntei, tentando esconder a ansiedade na minha voz. Ele virou a cabeça e por um breve momento nossos olhares se encontraram. Claro, Clara. Sente-se. A frieza em sua resposta era palpável, mas eu sabia que havia algo mais profundo por trás daquele muro. Ele parecia um fantasma de quem eu conhecia, e eu estava determinada a trazer de volta o Lucas que eu amava como irmão. Como você está? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Estou sobrevivendo, ele respondeu, desviando o olhar novamente. Era evidente que ele não queria entrar em detalhes, mas eu sabia que o que estava acontecendo com ele era muito mais profundo do que um simples sobrevivendo. Olhei para ele, sentindo o peso da dor que pairava no ar. Eu soube sobre seu pai. Sinto muito, Lucas. Não consigo imaginar o que você está passando. Ele finalmente me encarou, e eu vi uma centelha de emoção em seus olhos. Acha mesmo que você entende? Ninguém entende o que é perder alguém assim. É como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Eu não posso dizer que entendo perfeitamente, mas eu sei o que é perder alguém, disse eu, lembrando do meu próprio luto. Eu estive em um lugar escuro e eu tive uma experiência que mudou tudo para mim. E eu só quero que você saiba que eu estou aqui para você, se precisar. Lucas balançou a cabeça, um sorriso triste se formando em seus lábios. Experiência, né? Essas coisas sempre pareceram tão distantes para mim. Eu costumava acreditar em muitas coisas, mas agora tudo parece tão vazio. Eu entendo, eu disse, sentindo a urgência de abrir meu coração. Mas, Lucas, eu vi algo. Durante um acidente, eu tive uma visão. Algo que pode acontecer em setembro de 2024. E isso me fez perceber que precisamos nos conectar e nos apoiar uns aos outros, especialmente agora. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente cético. Você está falando sério? Uma visão? E você acha que isso vai mudar alguma coisa? Sim, eu sei que parece loucura, mas não é sobre a visão em si. É sobre o que eu senti. Eu vi pessoas em dor, e a única coisa que pude fazer foi tentar ajudar. Eu quero que você saiba que você não precisa passar por isso sozinho, eu disse, minha voz tremendo de emoção. Lucas ficou em silêncio, seus olhos fixos em mim. E como você acha que isso vai funcionar?
Você vai me convencer a acreditar em algo que não faz sentido? Não se trata de convencer ninguém. É sobre estarmos juntos, lutando contra a dor e o medo. Eu não quero que você se sinta sozinho. Quero que possamos falar sobre o que estamos enfrentando, mesmo que isso signifique nos abrirmos sobre nossos medos. Ele olhou para sua xícara de café pensativo. Você sabe, eu não estou pronto para isso. Eu não sei se consigo abrir meu coração de novo. A dor é muito intensa. Eu sei que é difícil, eu disse suavemente. Mas você não precisa fazer isso agora. Apenas saiba que eu estou aqui. Eu passei por um processo de cura que me ajudou a encontrar um propósito. E eu realmente acredito que todos nós podemos encontrar um caminho juntos. Lucas respirou fundo e, pela primeira vez, pude ver uma centelha de esperança em seus olhos. Você realmente acredita nisso, não é? Sim, eu acredito. E eu quero que você acredite também. Não estamos sozinhos. A vida é feita de conexões. E se formos capazes de nos abrir, podemos encontrar conforto e força uns nos outros. Talvez eu esteja apenas assustado, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Eu não quero mais perder ninguém. A ideia de abrir meu coração novamente é aterrorizante. É normal ter medo, eu disse, tocando levemente sua mão. Mas o que eu aprendi é que o amor e a conexão são a única maneira de superarmos a dor. Quando nos fechamos, deixamos que a tristeza nos consuma. Eu quero que você saiba que a amizade é uma forma de amor. E mesmo que você não possa ver agora, há luz na escuridão. Lucas olhou para mim e um sorriso tímido começou a se formar em seus lábios. Você sempre teve essa capacidade de ver o bom nas coisas, Clara. É algo que eu admiro em você. Obrigada, mas eu não sou perfeita. Eu também tenho meus dias ruins. Mas a diferença é que eu aprendi a buscar ajuda e a me abrir. E eu quero fazer isso com você. Eu disse, sentindo a emoção crescer dentro de mim. Ele hesitou por um momento, olhando pela janela novamente. Você realmente gostaria de me ajudar? Mesmo que eu seja um caso perdido? Não existe caso perdido, Lucas, eu afirmei. Estamos todos lutando de alguma forma. E se você me permitir, eu quero ajudar você a encontrar seu caminho de volta. Ele respirou fundo, parecendo ponderar sobre minhas palavras. Talvez eu precise de um tempo, mas eu gostaria de tentar. Não sei se vou conseguir, mas eu quero tentar. Isso é tudo o que peço. Vamos dar um passo de cada vez, eu disse, cheia de esperança. Podemos começar a nos encontrar mais vezes e conversar sobre o que estamos passando. Eu quero que você saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. Lucas olhou para mim, a dor em seus olhos começando a se dissipar. Eu realmente aprecio isso, Clara. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos lembrar de que não estamos sozinhos. Sempre estarei aqui para você, eu prometi, sentindo uma onda de alívio e gratidão. E quem sabe, talvez possamos encontrar um caminho para ajudar os outros também. Ele deu um sorriso genuíno e eu senti uma pequena chama de esperança acender em nossos corações. Estávamos apenas começando a nos reconectar, e eu sabia que essa jornada seria cheia de desafios, mas também de descobertas. E ao olhar para Lucas, percebi que ele não era o único que precisava de ajuda. Eu também. Juntos poderíamos encontrar a luz em meio à escuridão que nos cercava. Eu estava nervosa, a adrenalina correndo pelas minhas veias enquanto caminhava em direção ao centro comunitário. A sala que havia reservado estava decorada de forma simples, mas aconchegante. Algumas cadeiras dispostas em círculo, uma mesa com água e biscoitos e uma pequena placa que dizia Reunião de Esperança. Meus dedos tremiam levemente enquanto ajustava a mesa, tentando acalmar minha mente. Eu sabia que aquela reunião poderia ser um divisor de águas, não apenas para mim, mas para toda a comunidade. Quando as pessoas começaram a chegar, meu coração disparou. Algumas caras eram familiares, outras eu não. No entanto, havia um ar de ceticismo pairando sobre eles, como se estivessem ali mais por curiosidade do que por crença no que eu tinha a dizer. Respirei fundo, tentando reunir coragem. Obrigado por virem, comecei, tentando soar confiante. Eu sou Clara, e como muitos de vocês já sabem, tive uma experiência que mudou minha vida. Eu não estou aqui para pregar ou forçar ninguém,
a acreditar em algo que não esteja disposto a aceitar. O que eu vi, o que eu senti, foi um chamado para todos nós. Um aviso, mas também uma oportunidade de transformação. As murmurações começaram. Algumas pessoas trocavam olhares desconfiados. Um homem de meia-idade, com uma expressão endurecida, levantou a mão. Você realmente acredita que o que viu é verdade? Não é só uma ilusão causada pelo seu acidente? Ele tinha uma voz firme, quase desafiadora. Eu não espero que todos acreditem em mim, respondi, tentando manter a calma. Mas o que vi não foi uma ilusão. Eu vi pessoas, rostos que conheço e outros que não reconheço, todos em sofrimento. Havia uma urgência que não posso ignorar. Não estou aqui para assustar ninguém, mas para nos unir em torno de algo maior. Uma mulher idosa, sentada na primeira fila, cruzou os braços e questionou. Mas o que podemos fazer? Se o que você diz é verdade, que diferença fazemos nós, pequenos indivíduos? Sim, concordei, sentindo a importância daquela conversa. Mas o que se constrói aqui, juntos, pode fazer toda a diferença. Precisamos nos unir, compartilhar amor e compreensão. Se não começarmos por nós mesmos, como podemos esperar que o mundo mude? As palavras pareciam ressoar, mas ainda havia resistência. A atmosfera estava carregada de dúvidas e ceticismo. Um jovem, que parecia estar em conflito, levantou-se e disse: Eu perdi meu pai recentemente. Ele sempre acreditou em sinais e intuições, mas eu só sinto raiva e confusão. Como você pode nos convencer de que isso é real? Um nó se formou na minha garganta. Eu entendi a sua dor, e foi como se tudo que eu havia vivido até aquele momento se condensasse em uma única resposta. Eu não quero convencê-lo. Quero que você saiba que é normal sentir raiva e confusão. Eu também me senti assim. Mas, se conseguimos nos abrir ao diálogo, podemos encontrar um caminho juntos. A dor é real, mas a empatia e a solidariedade também são. Podemos nos apoiar, mesmo na dor. A sala estava em silêncio. Olhares se cruzavam, e eu podia perceber que algumas pessoas estavam começando a se abrir. O homem de meia-idade que havia feito a primeira pergunta agora parecia pensativo. Ele olhou para o jovem e disse: Talvez não seja sobre acreditar em tudo que ouvimos, mas sobre encontrar um significado nas experiências que temos. Exatamente, respondi, me sentindo um pouco mais confiante. O que eu vi foi um convite para que olhemos para dentro de nós mesmos e para como podemos nos ajudar. Não precisamos esperar que um desastre aconteça para agir. Podemos começar agora, aqui, juntos. A conversa continuou, e à medida que os minutos passavam, mais pessoas começaram a compartilhar suas histórias. O clima na sala começou a mudar. A resistência inicial estava se dissipando, dando lugar a um sentimento de comunidade. A mulher idosa começou a contar sobre a perda de um amigo querido e como isso a havia deixado isolada. O jovem, antes tão cético, falou sobre seu pai e como ele sempre acreditou que a vida continuava de alguma forma. Talvez o que você viu, Clara, seja uma maneira de nos lembrar de que precisamos uns dos outros, disse a mulher, com lágrimas nos olhos. Eu me senti tão sozinha, mas ouvir todos vocês me faz perceber que não estou sozinha. A partir desse momento, a discussão tomou um rumo diferente. As pessoas começaram a se abrir, a compartilhar suas experiências, suas dores e seus medos, mas também suas esperanças. Eu não era mais apenas uma jovem que havia tido uma experiência em comum. Eu era uma facilitadora, um canal para que essas emoções fossem expressas e acolhidas. E então, um senhor que havia permanecido em silêncio até aquele momento, levantou-se e falou com uma voz trêmula, mas firme. Eu sou um dos líderes da comunidade, e confesso que estive cético em relação a tudo isso. Mas agora, ouvindo cada um de vocês, percebo que o verdadeiro desastre já está acontecendo em nossas vidas. A desconexão, a falta de empatia. O que você propõe, Clara, pode ser o primeiro passo para mudar isso. Sim, eu disse, meu coração acelerando com as possibilidades. Precisamos criar um espaço para que possamos nos conectar, ouvir uns aos outros e trabalhar juntos. Não é apenas sobre o que eu vi, mas sobre o que podemos construir a partir disso. À medida que a reunião continuava, a energia na sala mudava.
As pessoas começaram a se encorajar mutuamente, a se oferecer apoio, e algo que antes parecia distante e impossível começou a se materializar. Uma rede de amor e solidariedade. Quando a reunião terminou, eu me sentia exausta, mas cheia de esperança. O que havia começado como uma simples conversa sobre uma experiência pessoal havia se transformado em algo muito maior. As pessoas estavam se conectando, compartilhando promessas de apoio mútuo. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a semente estava plantada. Acreditar que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio, que poderíamos ser a mudança que tanto desejávamos ver no mundo, era o primeiro passo, e assim, um novo capítulo estava prestes a começar em nossas vidas. Um capítulo onde a união e a empatia poderiam nos guiar através das incertezas que nos aguardavam. Eu saí do centro comunitário naquela noite com a certeza de que a mensagem de amor e esperança que eu carregava não era apenas minha, mas de todos nós. A busca por respostas me levou a seu Alberto, um amigo da família que sempre foi visto como um guia espiritual. Ele era um homem de cabelos brancos desgrenhados, com olhos que pareciam brilhar com uma luz interna. Havia algo nele que sempre me fez sentir segura, como se eu pudesse confiar seus segredos mais profundos. Após várias tentativas de encontrar um sentido para a visão que tive durante minha experiência de quase morte, resolvi que era hora de procurar por ele. Quando cheguei à sua casa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro de incenso que pairava no ar, misturado com o aroma de chá de ervas. Cada parede estava adornada com livros e artefatos espirituais, desde cristais reluzentes até estátuas de divindades de várias culturas. Seu Alberto estava sentado em uma poltrona, cercado por almofadas coloridas, e, ao me ver, sorriu de forma calorosa, como se já soubesse o que eu estava prestes a contar. "Clara, minha querida, venha, sente-se", disse ele, gesticulando para uma almofada macia à sua frente. Ao me acomodar, não pude deixar de sentir uma onda de calma me envolver. "O que traz você aqui, minha jovem?" "Oi, seu Alberto. Eu não sei por onde começar." Comecei, hesitante. "Eu tive uma experiência, algo que eu não consigo explicar. Eu vi um futuro que me assusta." Ele inclinou a cabeça, seus olhos azuis brilhando com compreensão. "Experiências como essa podem ser profundas e confusas. Você se sente à vontade para compartilhar o que viu?" Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. "Eu vi um desastre, algo que afetará muitas pessoas. Eu sinto que preciso fazer algo, mas não sei por onde começar. Minha mãe não acredita em mim, e nem todos na comunidade estão dispostos a ouvir." "Ah, Clara", ele disse, sua voz suave e encorajadora. "A dúvida é uma parte natural da jornada espiritual. Mas lembre-se, o que você viveu é uma mensagem, e cada mensagem tem seu propósito. Vamos trabalhar juntos para entender isso." Seu Alberto me conduziu a uma pequena sala de meditação nos fundos de sua casa. As paredes eram cobertas com tapeçarias coloridas, que representavam a harmonia entre diferentes culturas. Ele me pediu para me sentar em posição de lótus e fechar os olhos. "Respire profundamente, Clara. Sinta a energia ao seu redor. Concentre-se na sua respiração." Segui suas instruções, tentando acalmar a tempestade de pensamentos na minha mente. Cada inalação parecia trazer uma nova onda de clareza, enquanto cada exalação dissipava um pouco da ansiedade que eu carregava. "Agora, visualize a luz que você viu na sua experiência", disse ele. "Deixe que essa luz te envolva e te guie." Imediatamente, a imagem daquela luz intensa voltou à minha mente. Era como um sol radiante, pulsando com amor e compaixão. "Eu a vejo", murmurei, minha voz quase um sussurro. "Ótimo!" ele respondeu, seu tom encorajador. "Agora pergunte a essa luz o que você precisa saber. O que ela quer te ensinar?" Senti uma presença reconfortante à minha volta, como se a luz estivesse ouvindo minha pergunta. "O que eu devo fazer? Como posso ajudar?" Comecei a implorar silenciosamente. O silêncio era profundo, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de que a resposta estava se formando. "Às vezes, Clara, a resposta não vem em palavras,
mas em sentimentos. O que você sente quando pensa em compartilhar sua mensagem com os outros? Perguntou seu Alberto, puxando-me de volta à realidade. Eu sinto medo, mas também uma enorme responsabilidade, confessei. É como se eu tivesse que fazer isso, mas ao mesmo tempo tenho medo de ser desacreditada. Esse medo é normal, mas pense nisso. Você não está sozinha. Há muitas pessoas que desejam ouvir sua verdade. E, mais importante, sua mensagem pode ser um farol de esperança em tempos sombrios. Você está disposta a enfrentar esse medo e se abrir para o que vem a seguir? Sim, eu quero. Eu preciso, respondi, sentindo uma onda de determinação crescendo dentro de mim. Ele sorriu e, em seguida, começou a me guiar por uma série de exercícios de meditação. Agora vamos trazer essa energia para o seu corpo. Sinta-a em cada célula, em cada fibra do seu ser. Você é um canal de luz, Clara, e essa luz é a sua verdade. Passamos a próxima hora em silêncio, mergulhando em meditação. A cada respiração, eu sentia a presença da luz se intensificando, como se estivesse me abraçando. Era reconfortante e poderoso. Quando finalmente abri os olhos, a sensação de paz que me envolvia era quase palpável. Como você se sente agora? Perguntou seu Alberto, observando-me atentamente. Eu me sinto mais leve, como se uma parte do fardo tivesse sido retirada. É como se eu tivesse encontrado um pedaço de mim mesma que estava perdido, respondi, com a voz embargada de emoção. Isso é apenas o começo, Clara. A meditação é uma ferramenta poderosa, mas não é a única. Você precisa aprender a confiar em sua intuição e a ouvir a sua voz interior. Lembre-se, cada um de nós é responsável por sua própria jornada, e ao compartilhar sua luz, você pode iluminar o caminho para os outros. Eu entendo, disse, acenando com a cabeça. E o que eu faço a seguir? Continue praticando a meditação. Mantenha um diário para registrar suas visões e sentimentos. E, acima de tudo, não tenha medo de ser autêntica. As pessoas precisam ver a verdade em você, ele aconselhou. Quando você estiver pronta, compartilhe sua história. Não com o objetivo de convencer, mas para inspirar. Obrigada, seu Alberto. Suas palavras significam muito para mim, disse, sentindo uma onda de gratidão. É um PR. Lembre-se, você nunca está sozinha nessa jornada. A luz sempre estará com você, mesmo nos momentos mais sombrios, ele concluiu, com um olhar de encorajamento. Ao sair da casa dele, sentia como se tivesse um novo propósito. A luz que vi em minha experiência de quase morte não era apenas um aviso. Era uma chamada para agir, para compartilhar e para unir. Com cada passo que eu dava, a determinação dentro de mim crescia. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, armada com a sabedoria que seu Alberto havia me passado e a certeza de que, independentemente do que acontecesse, eu não estaria sozinha. A ansiedade pulsava em meu peito enquanto o dia fatídico se aproximava. O evento que eu havia organizado para a comunidade era mais do que uma simples reunião. Era uma oportunidade de compartilhar a mensagem de esperança e transformação que eu carregava comigo desde a minha experiência de quase morte. Olhei pela janela do meu quarto, onde o céu começava a se tingir de laranja e rosa, anunciando o amanhecer de um novo dia. Era como se o universo estivesse me preparando para o que estava por vir. Desci as escadas com a mente repleta de pensamentos, cada um mais intenso que o outro. Minha mãe, Ana, estava na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro do pão fresco invadia o ar e, por um momento, isso me trouxe um pouco de conforto. Bom dia, Clara, ela disse, com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação. Está tudo pronto para hoje? Bom dia, mãe. Sim, estou quase lá. Só preciso preparar algumas coisas. A verdade era que eu estava nervosa. Meu coração batia forte não apenas pela expectativa do evento, mas pela pressão de fazer valer a mensagem que eu havia recebido. Ana me observou por um instante, e eu podia ver a dúvida em seus olhos. Você sabe que pode ser difícil para as pessoas aceitarem o que você viu, não é? Muitas delas simplesmente não acreditam em coisas assim. Eu sei, mãe, respondi, tentando manter a calma. Mas eu sinto que é minha responsabilidade compartilhar isso. Se eu não fizer, quem vai? O que eu vi não é só sobre mim, é sobre todos nós. Ela suspirou, parecendo ainda mais preocupada.
Só tome cuidado. Às vezes, o que vemos em momentos de estresse pode não ser a verdade. Lembre-se de que você passou por um trauma. Eu entendo, mas esse trauma me deu clareza. Eu não posso ignorar isso. A tensão entre nós flutuava no ar, mas eu não podia deixar que isso me abalasse. Meu foco estava na comunidade, nas pessoas que precisavam ouvir o que eu tinha a dizer. Após o café, fui até a praça onde o evento aconteceria. A atmosfera estava carregada de expectativa. As mesas estavam decoradas com flores e cartazes que eu havia feito, todos com mensagens que refletiam esperança e unidade. As pessoas começaram a chegar, e eu pude sentir a energia no ar. Algumas estavam céticas, outras pareciam curiosas. Oi, Clara! Lucas apareceu de repente, trazendo um sorriso ao meu rosto. Acho que estou mais nervoso do que você. Oi, Lucas. Eu também estou. Mas precisamos fazer isso. É importante. Ele assentiu, olhando ao Reg. Você acha que as pessoas realmente vão entender? Ou vão apenas sair daqui achando que você está louca? Espero que não. Eu quero que elas sintam a verdade do que eu estou dizendo. É isso que realmente importa. A praça começou a se encher, e eu percebi que as pessoas estavam se reunindo, formando pequenos grupos e conversando. O burburinho se intensificou, e eu sabia que era hora de começar. Com um profundo suspiro, subi ao pequeno palco improvisado, tentando reunir coragem. Olá a todos! Minha voz ecoou, e os murmúrios diminuíram gradualmente. Obrigada por estarem aqui hoje. O que eu tenho para compartilhar pode ser difícil de acreditar, mas é a verdade que carreguei comigo desde que voltei à vida. Senti um frio na barriga, mas continuei. Recentemente passei por uma experiência que mudou minha vida. Eu vi um futuro que nos espera, um futuro que pode ser transformado se nos unirmos. O que eu vi não foi apenas um desastre, mas uma chamada para a ação, uma oportunidade de fazer a diferença. As reações foram diversas. Algumas pessoas pareciam interessadas, enquanto outras trocavam olhares céticos. Mas eu não podia deixar que isso me desanimasse. Acho que todos nós já passamos por momentos difíceis, mas é nesses momentos que encontramos nossa força. Precisamos nos unir, apoiar uns aos outros e transformar nossa dor em amor. O murmúrio aumentou novamente, e um homem na multidão gritou: Mas como você pode ter certeza do que está dizendo? Isso não é apenas uma história para chamar a atenção? Eu entendo a sua dúvida, respondi, tentando manter a calma. Mas o que eu vi era real. Eu vi rostos conhecidos e desconhecidos, todos em agonia pedindo ajuda. E eu soube que, se eu não compartilhasse isso, eu estaria falhando com todos vocês. Lucas se aproximou e me apoiou. Eu conheço a Clara há anos, e posso dizer que ela não é do tipo que faz isso para atrair atenção. O que ela viveu a transformou de uma maneira que muitos de nós não podemos compreender. Mas ela está aqui, disposta a dividir essa transformação com todos nós. A multidão começou a murmurar novamente, algumas pessoas parecendo mais receptivas. Eu aproveitei essa oportunidade. Vamos juntos criar um espaço seguro onde possamos compartilhar nossas histórias, nossas experiências e nossos medos. Precisamos nos unir, não apenas por nós, mas pelas futuras gerações. Com isso, algumas mãos começaram a se levantar, expressando apoio. A energia na praça estava mudando, e eu podia sentir a esperança crescendo. Um grupo de jovens se aproximou e uma garota de cabelos cacheados disse: Estamos aqui para ouvir. O que podemos fazer? Vamos criar um círculo. Quero que todos compartilhem suas histórias. Cada um de vocês tem algo importante a dizer. As pessoas começaram a se organizar em um círculo, e eu percebi que a comunidade estava se unindo, superando suas diferenças. Os rostos anticéticos agora mostravam empatia e curiosidade. Conforme as histórias começaram a fluir, lágrimas foram derramadas, risos foram compartilhados e uma conexão genuína começou a se formar. Eu perdi meu irmão há 1 ano, disse um homem com a voz embargada. E me sentia tão sozinho. Mas ouvir você falando me faz sentir que não estou sozinho. É para isso que estamos aqui, respondi emocionada. Para lembrar uns aos outros que somos uma comunidade, que estamos juntos nessa jornada chamada vida. A atmosfera estava carregada de amor e solidariedade. Cada história era um tijolo a mais na construção daquela nova união.
Eu olhei para Lucas, que estava ao meu lado, e vi um brilho nos olhos dele. Ele estava se abrindo, e isso me encheu de alegria. Aquele dia, naquele momento, a mensagem que eu queria transmitir estava se concretizando. Eu não estava sozinha. A comunidade estava se unindo, e juntos éramos mais fortes. No fundo do meu coração, eu sabia que essa era a verdadeira essência do que eu havia aprendido em minha experiência. O amor e a solidariedade podem transformar qualquer desespero em esperança. E isso era apenas o começo. Na véspera do 30 de setembro, a atmosfera na cidade estava estranhamente pesada. O sol se punha, tingindo o céu de um laranja vibrante, mas eu não conseguia aproveitar a beleza daquele momento. A ansiedade pulsava em minhas veias. Enquanto caminhava pelo corredor do meu apartamento, a mensagem que eu havia recebido mais cedo ecoava na minha mente, como um sino que não parava de tocar. Era de alguém que afirmava saber mais sobre a visão que eu tinha tido. O texto era enigmático, mas a frase que mais me perturbou foi: "O que você viu não é o que parece." Sentei-me no sofá, tentando processar tudo. Meu coração disparava enquanto eu tentava conectar os pontos. O que eu havia visto na minha experiência de quase morte era tão vívido, tão real. Mas e se, de alguma forma, a interpretação que eu havia dado a isso estivesse errada? O que se a catástrofe não fosse física, mas algo emocional ou espiritual? Fui interrompida por um toque à porta. Era Lucas. "Ei, Clara!" disse ele com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação nos olhos. "Como você está?" "Não muito bem, Lucas", respondi, tentando evitar que minha voz tremesse. "Aconteceu algo que... eu não sei como explicar." Ele se sentou ao meu lado, me observando atentamente. A luz do final da tarde entrava pela janela, criando um jogo de sombras e luz ao nosso redor. Eu podia sentir a tensão no ar, como se o universo estivesse esperando por algo. "Fala, o que houve?" perguntou ele, inclinando-se em minha direção. Respirei fundo, tentando manter a calma. Recebi uma mensagem. Alguém disse que o que eu vi não é o que parece. Que talvez a catástrofe que eu previ não seja um evento físico, mas algo mais profundo, algo que precisamos enfrentar dentro de nós mesmos. Lucas franziu a testa. "Isso é meio vago, não acha? Não dá para ignorar tudo o que você viu só porque alguém mandou uma mensagem estranha." "Eu sei, mas..." interrompi, passando as mãos pelo cabelo. "E se estivermos todos tão focados no medo do que pode vir que estamos perdendo o que realmente importa?" A mensagem que eu senti que precisava compartilhar era sobre amor e união, mas agora eu não sei mais. Ele suspirou, parecendo ponderar sobre minhas palavras. "Clara, você sempre foi a mais forte de nós. Lutar contra isso não é fácil, mas você precisa se lembrar de tudo o que já conquistou. O que você viu pode ser um chamado para a mudança, não um aviso de desastre." "Você não entende!" exclamei, levantando-me. "O que eu vi era doloroso, e eu não sei como preparar as pessoas para isso. Não sei se posso fazer isso sozinha." Lucas se levantou também, encarando-me com seriedade. "Você não está sozinha, Clara. Você tem a mim e tem a sua mãe, você tem a comunidade. Você sempre foi uma líder, mesmo que não se perceba como tal. Se você acredita que isso é uma transformação, então talvez você deva se concentrar nisso." Senti um pequeno alívio com suas palavras. Ele tinha razão, mas a incerteza ainda pairava sobre mim. Olhei pela janela, observando as nuvens se agruparem no céu, como se refletissem meu estado emocional. O que eu poderia fazer para unir as pessoas em um momento como esse? A resposta parecia distante, como um eco perdido em um vale. "E se eu não conseguir?" perguntei, quase em um sussurro. "E se tudo isso for uma grande ilusão e nada mudar?" "Clara, o que você viu pode ser apenas um reflexo do que está dentro de nós. A verdadeira catástrofe pode ser a falta de conexão, a falta de amor. Precisamos disso agora mais do que nunca." Ele estava certo. A luta interna que eu estava enfrentando não era apenas minha. Era uma batalha coletiva. Lembrei das reuniões comunitárias que havia organizado, dos rostos ansiosos por esperança. Se eu não conseguisse transmitir essa mensagem, quem o faria? A transformação que eu havia observado em mim
poderia ser o catalisador que a comunidade precisava. Você tem razão, Lucas, disse, voltando a me sentar. Precisamos nos unir. Se o que você diz é verdade, precisamos preparar as pessoas para essa transformação. Isso aí! Ele exclamou, sua energia renovada. E você não precisa fazer isso sozinha. Vamos nos reunir com o seu Alberto. Ele sempre foi um guia para nós. Ele pode nos ajudar a entender isso melhor. Uma ideia começou a brotar dentro de mim. O mentor espiritual poderia ser a chave para a resposta que eu procurava. Ele tinha uma sabedoria que transcende o tempo, e talvez, apenas talvez, ele pudesse me ajudar a decifrar o que eu realmente precisava transmitir. Sim, vamos fazer isso. Mas e se a comunidade não aceitar? E se eles se dividirem novamente? Lucas olhou-me nos olhos. A determinação em seu olhar me deu força. Clara, as mudanças são difíceis, mas se você permanecer firme em sua verdade, quem sabe o que pode acontecer? O amor pode ser contagioso. Ouvindo suas palavras, uma onda de coragem começou a crescer dentro de mim. Eu precisava me concentrar no que realmente importava. A mensagem de esperança e transformação. O medo deveria ser deixado de lado. Não importava o que acontecesse no dia seguinte. O que importava era o que faríamos juntos. Vamos falar com seu Alberto agora? Perguntei, já me levantando. Claro. Lucas sorriu, como se a ideia tivesse acendido uma chama de esperança entre nós. Amanhã será um novo dia, e independentemente do que ocorrer, temos que estar preparados. Concordei, sentindo o peso da ansiedade se dissipar lentamente. A noite se aproximava, e embora eu ainda estivesse apreensiva, havia uma nova determinação em meu coração. Como diz o ditado, a união faz a força, e juntos poderíamos enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Enquanto nos dirigíamos para a casa de seu Alberto, o céu começou a se cobrir de estrelas, como se o universo estivesse nos observando e nos encorajando. Meu coração estava leve, e eu sabia que, não importa o que o futuro reservasse, estávamos prontos para enfrentar a verdade, juntos. Acordei naquela manhã de 30 de setembro com um misto de ansiedade e serenidade. O sol filtrava-se pelas cortinas, criando um padrão suave de luz e sombra no meu quarto. O despertador apitou, mas eu não precisava dele para saber que aquele era o dia. O dia que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Levantei-me, ainda envolta em meus pensamentos, e fui até a janela. O céu estava limpo, azul e radiante, como se o universo estivesse me dizendo que tudo ficaria bem. Olhei para a rua, onde algumas crianças brincavam, rindo e correndo, despreocupadas com o que poderia acontecer naquele dia fatídico. Uma sensação de paz começou a se instalar em mim. Talvez tudo que eu tenha visto não seja um aviso de catástrofe, mas um chamado à transformação, pensei. Lembrei-me das palavras de seu Alberto. A verdadeira mudança começa dentro de nós, Clara. O mundo reflete o que carregamos em nossos corações. E por um momento me senti forte. Desci as escadas e encontrei minha mãe na cozinha, preparando o café da manhã. O aroma do pão fresco e do café recém-passado envolveu o ambiente. "Bom dia, mãe", disse eu, tentando não parecer tão ansiosa. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" Ela olhou para mim por cima da xícara. Seus olhos ainda carregavam um resquício de preocupação. "Sim, melhor do que eu esperava. E você?" Perguntei enquanto me sentava à mesa. "Eu estou tentando não pensar muito no que pode acontecer hoje." Ela suspirou, seu olhar se perdendo nas paredes da cozinha. "Só quero que você esteja bem. O que quer fazer hoje?" "Quero falar com você, mãe. Sobre tudo isso", respondi, sentindo o peso das palavras. "Sobre a visão, sobre nós." Ela hesitou, mas então assentiu. "Está bem. Vamos conversar depois do café." O silêncio que se seguiu era palpável, mas havia uma tensão diferente no ar, quase como se a própria casa estivesse segurando a respiração, aguardando o que viria a seguir. Após o café, fui até o quintal, onde o sol ainda brilhava. Sentei-me em um banco de madeira e respirei fundo, tentando me conectar com o que estava dentro de mim. A mente fervilhava com pensamentos. Eu precisava entender o que a visão significava realmente. As imagens de dor e desespero ainda estavam frescas em minha memória, mas agora, ao invés de medo, eu sentia uma urgência em compartilhar algo mais profundo,
algo que transcende a catástrofe que vislumbrei. Enquanto eu refletia, Lucas apareceu. Ele estava pálido, como se não tivesse dormido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu não costumava ver. "Oi, Clara", ele disse, aproximando-se devagar. "Posso me juntar a você?" "Claro", respondi, gesticulando para que ele se sentasse ao meu lado. "Como você está? Você parece diferente." "Eu não sei, Clara. Desde que você me contou sobre sua experiência, tenho pensado muito. Sobre meu pai, sobre a vida, sobre tudo." Ele começou com a voz trêmula. "Eu me sinto perdido, mas ao mesmo tempo, sinto que estou em uma encruzilhada. E hoje... Bem, hoje é um dia difícil." "Eu entendo, Lucas", disse eu, tentando transmitir todo o apoio que conseguia. "Mas eu estou começando a perceber que o que vi não é apenas um aviso. É uma oportunidade para nós, para mudarmos e crescermos." Ele me olhou, confuso. "O que você quer dizer?" "Eu vi dor, sim, mas também vi amor, conexões. Vi que a verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro de nós. O que precisamos fazer hoje é nos unir, não para temer o futuro, mas para celebrá-lo, para mostrarmos que somos mais fortes juntos", expliquei, sentindo as palavras fluírem. Lucas inclinou a cabeça pensativo. "Então você acha que, mesmo que algo aconteça, a nossa resposta a isso é que vai definir tudo?" "Exatamente. A maneira como escolhemos nos conectar, nos apoiar, isso é o que realmente importa." O que eu vi não era um desastre físico. Era um chamado para que todos nós olhássemos uns para os outros e encontrássemos força juntos. Ele parecia absorver cada palavra. "E se nada acontecer? Se hoje for apenas mais um dia normal? Então teremos aproveitado cada momento, Lucas. E se algo acontecer, estaremos prontos, juntos para enfrentar. Isso é o que importa", eu disse com confiança. Naquele instante, Lucas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Você sempre teve essa capacidade de ver o lado bom das coisas, Clara. E isso me faz querer acreditar também." A conversa fluiu entre nós, como um rio que desaguava em um mar de possibilidades. Falei sobre a importância da união, da empatia e como a dor pode ser transformada em força. E para a minha surpresa, Lucas começou a compartilhar suas próprias experiências, suas inseguranças e medos. No fundo, ele também era uma pessoa que lutava, assim como eu. Depois de um tempo, decidimos que era hora de ir até a comunidade, onde as pessoas estavam se reunindo para o evento que eu havia organizado. O caminho até lá parecia mais leve, e a ideia de que poderia haver uma transformação coletiva me enchia de esperança. Quando chegamos, o clima era tenso. Algumas pessoas murmuravam, outras olhavam para o chão, como se estivessem em um ritual de luto. Procurei minha mãe entre a multidão e a encontrei, de pé, com uma expressão de preocupação misturada com determinação. "Mãe", chamei aproximando-me. "Está tudo bem?" Ela me olhou com um leve sorriso, mas pude sentir a tensão em seu corpo. "Estou aqui, Clara. Só um pouco nervosa." "Eu também, mas precisamos lembrar do que conversamos. O que importa hoje é nosso amor e nossa união." Ela assentiu lentamente, e nesse momento, percebi que o que quer que acontecesse não estaríamos sozinhas. A transformação que eu havia vislumbrado começava a se manifestar em cada sorriso, em cada olhar, em cada palavra de apoio que trocávamos. Eu me virei para Lucas, que estava ao meu lado, e ele sorriu, agora cheio de esperança. "Vamos lá, Clara. É hora de compartilhar nossa mensagem." E naquele instante percebi que, independentemente do que o futuro reservasse, o mais importante era que estávamos juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse, unidos pela força do amor e da empatia. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. Olhei para o pequeno auditório que havíamos reservado para o encontro final da comunidade. Cadeiras dispostas em círculos, algumas pessoas já se acomodavam, seus rostos refletindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Era hora de compartilhar a verdadeira essência da minha mensagem. Enquanto me preparava, a lembrança da minha viagem àquele lugar sombrio e iluminado ainda ardia em minha mente. As vozes que eu ouvira, os rostos que eu reconhecera, tudo isso me guiava naquele momento crucial. A transformação é interna,
Deve ser celebrada, repetia para mim mesma, tentando encontrar coragem nas palavras que ecoavam em meu coração. Clara! A voz de Lucas me trouxe de volta ao presente. Ele estava à porta, sua expressão nervosa suavizada por um sorriso encorajador. Está pronta? Todos estão ansiosos para ouvir você. Eu não sei se consigo, Lucas. Minha voz saiu quase como um sussurro. E se eles não entenderem? E se me ridicularizarem de novo? Lucas se aproximou, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. Você já passou por tanta coisa, Clara. Todos aqui precisam ouvir o que você tem a dizer. Eles não estão apenas ouvindo, eles estão prontos para sentir. Respirei fundo, sentindo a pressão no peito diminuir um pouco. Era verdade. Depois de tudo o que havia passado, o apoio de Lucas e a força que encontrara em minha jornada espiritual me davam uma nova perspectiva. Obrigada, Lucas. Vamos lá. Subi ao pequeno palco improvisado, o coração acelerando. O olhar dos rostos diante de mim era quase palpável. Havia pessoas que eu conhecia desde a infância, outros que se tornaram amigos nos últimos meses, e até mesmo aqueles que antes me criticavam. Todos estavam reunidos, prontos para ouvir. Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui hoje, comecei, minha voz tremendo levemente. Sei que muitos de vocês estão se perguntando o que estou prestes a dizer. E eu também me perguntei várias vezes se estava fazendo a coisa certa ao convocar este encontro. A sala ficou em silêncio, e eu podia sentir a atenção de todos em mim. Quando tive minha visão, pensei que estava sendo alertada sobre um desastre iminente. Eu vi dor, desespero e uma sensação de perda. Mas ao longo dos últimos dias, percebi que o verdadeiro desastre estava relacionado a algo muito mais profundo. Conforme falava, as memórias vinham à tona. A imagem do túnel de luz, as vozes pedindo ajuda, tudo isso me guiava. O que realmente vi não era apenas um evento catastrófico, mas a luta interna de cada um de nós. O desastre que enfrentamos não é algo que vem de fora, mas sim da nossa incapacidade de nos unirmos, de nos entendermos, de nos amarmos. As reações na sala foram diversas. Algumas pessoas assentiam lentamente, outras pareciam refletir sobre o que eu estava dizendo. Ana, minha mãe, estava na primeira fila, seu olhar fixo em mim, iluminado pela luz suave que entrava pelas janelas. Sei que muitos de nós enfrentamos dor e desilusão. Eu também passei por isso. Mas e se a verdadeira transformação que precisamos não for algo que vem de fora? E se a verdadeira mudança começar dentro de nós? O amor e a união são o que nos fortalecerão. Juntos podemos superar qualquer desafio. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. As pessoas começaram a se olhar, algumas com lágrimas nos olhos. A energia era palpável, e naquele momento eu sabia que estava tocando algo profundo neles. Vamos celebrar nossas diferenças e, ao mesmo tempo, as semelhanças que temos. Vamos nos unir, não apenas em tempos de crise, mas todos os dias, como uma comunidade. A luz que vi na minha experiência não era apenas minha. Ela é de todos nós, e podemos acendê-la juntos. Ouvindo as palavras saírem de minha boca, eu mesma me sentia totalmente tomada por uma sensação de paz. O que havia começado como um aviso de desastre agora se transformava em um chamado à ação. Eu não quero que ninguém sinta medo do que pode acontecer. Quero que todos nós sintamos esperança. Esperança de que podemos nos unir e criar um futuro melhor. Um futuro onde a compaixão, a empatia e o amor sejam as forças que nos guiam. Ouvindo aplausos suaves começando a surgir, meu coração batia mais forte com cada palavra que eu pronunciava. Por isso peço a cada um de vocês. Vamos fazer disso um compromisso. Vamos nos apoiar e nos amar, não apenas hoje, mas sempre. Foi então que, de repente, uma luz intensa começou a brilhar do centro da sala. Um brilho suave e quente que parecia envolver todos nós. As luzes do auditório começaram a piscar, e as pessoas começaram a se entreolhar, confusas, mas intrigadas. Clara, o que está acontecendo? Lucas sussurrou ao meu lado, seu olhar fixo no fenômeno. Eu não sei, mas é lindo, respondi, sentindo uma onda de emoção me invadir. É como se a luz que eu vi lá em cima estivesse aqui conosco. A luz se intensificou, envolvendo cada um na sala em um manto de calor e conforto.
Eu podia ver as expressões dos rostos ao meu redor mudando, de confusão para paz. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela segurava a mão de um estranho ao seu lado, um gesto de empatia e reconexão. Essa é a nossa união, disse eu, quase em um sussurro. Essa luz é o que nos conecta. Ela representa o amor que podemos cultivar entre nós. E naquele momento, tudo o que eu havia passado, todas as lutas e desafios, pareciam se dissipar na imensidão desse calor coletivo. As pessoas começaram a se levantar, formando um círculo ao redor de mim. E, em um impulso, eu as acompanhei. Estávamos todos juntos, unidos pela mesma energia, pela mesma luz. Vamos abraçar isso! Eu exclamava, sentindo lágrimas de felicidade escorrem pelo meu rosto. Vamos nos abraçar, vamos nos unir em amor. A sala estava cheia de sorrisos, abraços e risos. As mãos se entrelaçavam, formando uma corrente de solidariedade e compreensão. Eu olhei para Lucas e Ana, que estavam ao meu lado, e vi a transformação em seus rostos. Ali, naquele espaço sagrado, a divisão e o medo se desfizeram, dando lugar à esperança e à renovação. Finalmente, quando a luz começou a diminuir, eu percebi que a verdadeira mensagem não era sobre um desastre iminente, mas sobre o poder da união e da transformação interior. Olhei nos olhos de cada pessoa ao meu redor, sentindo a conexão profunda que havíamos criado. Esta é a nova esperança, eu declarei, agora mais confiante do que nunca. Vamos nos lembrar disso, não importa o que o futuro nos reserve. A verdadeira transformação começa dentro de nós, e juntos podemos fazer do nosso mundo um lugar melhor. Aplausos ecoaram pelo auditório, mas o que realmente importava era a sensação de paz que preenchia o ar. Eu sabia que havia conseguido. Juntos éramos mais fortes. Juntos éramos luz.